trilogia se desenvolve a partir da história de uma mulher chamada Gabriela, que era uma psicóloga, e ela tem uma doença grave, um tumor no cérebro, e ao mesmo tempo que ela recebe esse diagnóstico, a vida dela entra numa espiral confusa, muito difícil, e ela reencontra o rumo dela a partir da fé. E nisso ela encontra o amor da vida dela, que é o Rafael, que também é um homem um tanto quanto cético, que sofre também as dores de perder a família. Primeiro ele perde a mãe muito cedo, quando ele era menino, e depois o pai de câncer. E ele, como médico que ele é um médico neurologista, ele trata do pai, cuida dos últimos dias do pai e sofre um trauma com isso. E aí a vida dos dois vai seguindo essa trajetória de amor e de dor também, né? A história do livro, do Senhora do Sol, se desenvolve com o resultado da cirurgia de Gabriela. Ela acaba tendo que passar por essa cirurgia, o tumor cerebral começa a tirar os seus movimentos, enfim, não resta outra que não passar por uma cirurgia de risco. Existe um outro fator que incrementa o risco na história, que é justamente o fato dela estar grávida. Como tudo isso se resolve? Qual é o instrumento que eles usam para poder vencer? Como eles vão passar por essa crise? Então, essa passagem pela crise, essa atitude diante da vida, diante das dificuldades, é o tema do Senhora do Sol, do terceiro romance que fecha a trilogia. O escritor ele se apropria daquilo que ele observa, né, no seu dia a dia. Então, boa parte disso tudo eu tiro da minha vida e outra parte eu tiro das histórias que eu ouço dessas pessoas que vêm falar comigo, né, dos meus leitores, das pessoas que frequentam essas orações, esses grupos de oração que eu dirijo, especialmente do terço, que é muita gente, né? Então daí eu tiro essas experiências e coloco nos livros. Nesse contato com o povo, eles chegam, você podia falar mais disso, daquilo, poxa, não vi em lugar nenhum tal assunto, será que você poderia tratar dele? Pego esses assuntos, anoto, e aí eu começo a escrever os livros em cima deles. Desde sempre, desde que eu me entendo por gente, eu costumo visitar esses lugares sagrados, né, fazendo essas peregrinações, que é uma coisa que me faz bem. Esses romances todos são baseados nessas minhas experiências também, porque se passam nesses lugares, tem esses lugares santos onde eu estive, então eu posso escrever com muita segurança sobre eles. Então, os romances estão permeados por essas minhas peregrinações. Mas aí, esse ano eu decidi abrir, né? Decidi abrir a minha experiência, vai lá. Em vez de grupos pequenos, em vez de pegar amigos somente, ou a família, vamos peregrinar e tal. Pela primeira vez esse ano, 2019, eu peguei um grupo grande e levei para os santuários marianos, para Fátima, Lourdes, e depois nós terminamos a peregrinação em Paris, porque é o Santuário da Medalha Milagrosa, que o pessoal sabe no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, a devoção é muito forte. E aí nós fizemos essa experiência com muita gente, éramos aproximadamente 190 pessoas, e as pessoas tinham curiosidade para saber onde é que ficava o tal do Bosque dos Anjos, onde eu tive as minhas experiências, em Lourdes, a questão do banho de Lourdes, da Via Sacra de Lourdes, do Rosário em Lourdes. E aí eu pude levar e foi uma experiência muito gratificante, as pessoas conseguiram ter uma experiência mística delas, né? Não minha, mas delas. E pretendo fazer outras vezes para colher mais informações das pessoas, porque essas informações são fundamentais para os próximos livros.